Oi, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui, que bom que você conseguiu concluir a primeira semana. Espero que você tenha conseguido fazer as leituras, ouvir os áudios. Os áudios são interessantes porque você pode ouvir no trabalho, no carro, então ajuda um pouco, né? E eu espero que você tenha compreendido aquilo que a gente tentou passar para você durante essa semana. Talvez você não tenha tido dificuldades de aceitar que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, de que ela é digna de toda aceitação, mas talvez você ainda tenha alguma dificuldade de ler a Bíblia durante todos os dias, né, durante a semana. Você tem conseguido fazer isso? Não deixe que só o estudo, eu estou estudando sobre a Bíblia. Sim, mas não deixe que o estudo do Construindo sobre a Rocha substitua a sua leitura diária. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Queria dar algumas dicas para você. Talvez seja difícil para você ler a Bíblia porque você não entende a linguagem. Tem a Bíblia na linguagem de hoje. Eu acho que ela é a melhor Bíblia para você começar a ler. Por quê? Talvez você não tenha dificuldade de entender os evangelhos e os outros livros do Novo Testamento com aquela Bíblia mais antiga, que é a Almeida, né? Eu tenho ela aqui também. A Almeida Revista e Atualizada, ela sempre tem essa aliançazinha aqui, ó. É o símbolo que a Sociedade Bíblica escolheu para ela. E a linguagem de hoje tem a cruzinha aqui. Se você olhar, você vai saber qual é. Ou então lá dentro, às vezes fala, vai falar qual é a versão. Quando você for escolher uma Bíblia, procura sempre escolher da Sociedade Bíblica do Brasil. Porque, gente, hoje em dia qualquer um edita qualquer coisa. Outro dia eu vi uma Bíblia lá suspeitíssima, a Bíblia da Diversidade. Tipo, que editora foi essa, né? Então, confia na editora, a Sociedade Bíblica do Brasil é garantida. E a linguagem de hoje, ela vai te ajudar a entender principalmente o Antigo Testamento, Salmos, os profetas, porque é mais difícil mesmo a linguagem, né? Então, com a Bíblia na linguagem de hoje, você tem essa facilidade. Até no celular, você tem um aplicativo bem legal que chama YouVersion. Você pode entrar lá, é um aplicativo de graça e tem todas as versões, você pode comparar. Uma dica que eu dou quando você for fazer a leitura diária no celular é desligar as notificações, porque senão você não faz nada, né? Quando você estiver no meio do capítulo lá, vem uma notificação e te atrapalha. Então, eu gosto de fazer no celular porque eu faço já quando eu vou dormir, cada um tem o seu estilo, né? Se você quiser usar a Bíblia, é bom que dá para riscar e deixar os seus comentários lá. Mas eu queria destacar com você o ponto do dia 3, porque a gente falou no dia 3 sobre as fontes inadequadas de autoridade. Sabe o que acontece? Às vezes a gente tem preguiça de ler a Bíblia. Eu já vi muito isso acontecer. A pessoa tem preguiça, o que ela faz? Vai lá no YouTube e procura algum vídeo lá, o pastor fulano de tal, deixa eu ouvir o que o pastor está falando. Em vez de ir na Bíblia e ler, a pessoa vai buscar de outro. Tudo bem, isso às vezes é legal. Só que, como diz a minha cunhada, internet é terra de ninguém. Ou seja, tem um monte de vídeos estranhos na internet. E até mesmo, infelizmente, de pastores, eu já vi alguns vídeos bem estranhos, de pastores que foram usados por Deus sim, mas, gente, eles falaram cada besteira, não dá nem para repetir. E heresias mesmo. Então tome cuidado com os vídeos, não fique só baseando a sua fonte de autoridade nos vídeos do YouTube. A Bíblia tem que ser a sua fonte de autoridade. Mas eu estou assistindo o pastor fulano de tal, ele está usando a Bíblia. Está usando a Bíblia, mas cuidado, porque se a Bíblia for usada fora de contexto, gera uma heresia também. Todas as heresias, todas as seitas que já foram inventadas, foram usadas, foram iniciadas com base em versículos bíblicos fora de contexto. Você quer ver? Lá em Mateus 4, vou até abrir para você. Em Mateus 4, a gente tem o texto da tentação de Jesus. Quando o diabo foi tentar Jesus, Mateus 4, a partir do 1 até o 11. O diabo tenta Jesus e ele tenta com versículos da Bíblia. Quer ver? O diabo chegou e falou para Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pães. Aí Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse:
Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui. Olha o que o diabo disse. Pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-los com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Aí o que Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não ponha Deus à prova. Ou seja, o diabo usou os versículos da Bíblia para tentar Jesus. Imagina se ele não vai distorcer a Bíblia para confundir a nossa cabeça, né? Se ele tentou fazer isso com Jesus. Então, a gente precisa ter cuidado para que o versículo que o pastor está usando lá não seja usado fora de contexto. Então, sempre que você for ouvir um pastor, não tem problema, vai no YouTube, ouve, assiste, mas confere o que o pastor está dizendo. Até aqui na igreja mesmo. O pastor está pregando, pega a sua Bíblia, pega o seu celular e confere. Lá em Atos, eu marquei aqui também para você, Atos 17, 10 e 11. Fala assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Ou seja, pesquisa na Bíblia, confere. O pastor falou isso, vou lá para conferir. Confere, pega a sua Bíblia e leia. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade totalmente confiável. Nem as experiências dos outros, nem a nossa própria inteligência, nem, como diz aqui, as tradições, nada pode ser uma fonte de autoridade a mais do que a Bíblia. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade. Confie nela, busque ela. Por isso que a gente precisa ler todos os dias, para que o diabo não nos engane, nem mesmo com versículos fora de contexto. Agora, isso você vai conseguir com tentativa. É igual um exercício. Se você nunca correu, não adianta querer correr uma maratona. Vai devagarzinho e aos poucos o Espírito Santo vai te ajudando a ler mais. E lembra, a gente viu também que a Bíblia é inspiração. Iluminação, aliás, inspiração, revelação, mas é iluminação também. Iluminação é porque o Espírito Santo vai iluminar você, para que você entenda as Escrituras. Ou seja, não precisa ficar indo atrás de todos os outros. São bons também, mas lembre-se, o Espírito Santo capacita você também para entender as Escrituras. Por isso, leia a Bíblia todos os dias, não deixe de fazer isso. E que Deus te abençoe. Parabéns por ter chegado até aqui e até semana que vem.